Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia Legislativa, e permita-me chamá-lo de colega, porque somos da mesma categoria, servidores do Poder Judiciário Federal neste Estado, colegas presentes, senhoras e senhores. Este é um momento importante porque coloca em discussão uma questão de grande relevância para a sociedade brasileira. O papel dos serviços públicos em nosso país para atender às necessidades de 200 milhões de habitantes. Pela história, nós sabemos que a atenção dada aos serviços públicos sempre foi a mínima. Sempre houve um descaso muito grande com os serviços públicos e penalizando profundamente a população mais carente do nosso país. Então, é preciso que a gente recupere essa dívida que é profunda, que o Estado brasileiro tem com a nossa sociedade, com a nossa população, com os trabalhadores do nosso país. E quando a gente ouve muita gritaria, especialmente nos debates que a gente assiste pela mídia, contra os gastos públicos, contra o descontrole dos gastos públicos, na verdade é a manutenção desse padrão histórico de descaso com o nosso povo, com as necessidades básicas, fundamentais da população. Hoje o Brasil tem uma estruturação desses serviços ainda muito incipiente. E é preciso universalizar esses serviços. Com essa ascensão social que está se verificando, essa deficiência do país vai se colocando de forma mais clara e evidente. E vai ser fundamental que os movimentos sociais, né, os segmentos que lutam pelos direitos da população, dos trabalhadores, entrem de forma mais efetiva nessa discussão. É preciso que os gastos públicos eles estejam no nível das necessidades do povo. Então, não é possível que se possa impedir o avanço, o aperfeiçoamento, a universalização desses serviços em todas as áreas, por conta de eventuais ou de discutíveis prioridades econômicas, financeiras, né? Não só por crises conjunturais, mas também por privilégios históricos, né, das nossas elites. Então é preciso que a discussão seja travada de forma aberta, clara, com muitos argumentos. Quando você reclama que falta segurança pública, aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil como um todo, você está reconhecendo a necessidade de mais gastos públicos para ter uma política de segurança à altura, para que haja efetivos a contento, para que haja uma infraestrutura necessária, para que haja uma segurança mais consistente para a população. Quando você reclama que a saúde não está boa, a qualidade não está satisfatória, é porque também há carência de investimentos públicos na área de saúde. E nas diversas outras áreas. Educação, que é sempre o tema mais badalado em todo canto que você ouve, programa de rádio e TV, onde você lê jornais, os empresários todos, todo mundo fala que a educação é prioridade. Educação sempre foi prioridade para as pessoas, né, para as famílias. Agora, para ser prioridade do Estado brasileiro, é preciso alterar esse padrão de gastos. Se você gasta por ano 600 bilhões de reais para pagar agiotas, para pagar usurários do sistema financeiro, para pagar grandes e ricos banqueiros nacionais e internacionais,
e reclama que o gasto com educação está grande, com saúde está grande, que não chega a ser 50 bilhões por ano, menos de 8% da despesa com juros da dívida brasileira. Então, há um descompasso total, há uma contradição completa nesse debate. O governo tem que reduzir os gastos públicos. É o que a gente ouve sempre. E se está em crise momentânea, mais ainda. Mas pode aumentar mais e mais a despesa com juros, não tem problema nenhum. De 600 bilhões para 700 bilhões de reais. Então, para onde vai um país que gasta praticamente metade ou mais da metade da sua riqueza anual, do seu orçamento anual, com juros? Com coisa que não é produtiva, que não oferece um centavo a mais para o povo, que não oferece uma escola a mais para o povo, um posto de saúde a mais para o povo. Então, esse debate eles abafam, porque não interessa. E o país vai continuar sofrendo as consequências dessa contradição que nós vivemos. O servidor público, nessa campanha toda, fica como o bode expiatório, é o crucificado. Inclusive, tivemos presidentes que fizeram nome e fama combatendo o servidor público, né? É preciso que a gente leve em conta todas as distorções históricas do serviço público no Brasil. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, em todos os estados brasileiros, as deformações históricas são grandes, todos conhecemos. Acontece que não adianta você lavar o bebê e jogá-lo junto com água suja no lixo. É preciso salvar o bebê. Então é preciso salvar o serviço público no Brasil. É preciso saneá-lo. De que forma? Atendendo ao povo, criando a estrutura para satisfazer as necessidades básicas. Há poucos anos nós tínhamos aqui a metade da população brasileira analfabeta. Então cadê o serviço público que atendesse esses milhões de analfabetos? Não tinha. E hoje precisa ter, em todos os campos, em todos os segmentos. E para isso tem que ter investimento público, tem que ter gasto público para atender a população brasileira. E se você tem investimento público, se você tem estrutura para atender a população, você tem que ter obrigatoriamente servidor público. Se você vai no hospital para ser atendido, tem que ter um médico, é um servidor público. Se você vai na rua, precisa de uma segurança para você não ser roubado, o policial é um servidor público. Se você vai para a escola, o professor é um servidor público, na maioria dos casos. Então, onde você vai, é preciso que o Estado esteja ali em condições de dar suporte às nossas necessidades, mais de 200 milhões de pessoas. Porque na história o Brasil se formou para atender os apaniguados, para atender as elites, sempre um percentual mínimo da população. Então, essa mudança é que precisa ser feita. E, para isso, é preciso que o serviço público esteja colocado como uma prioridade. Então, nós do Judiciário Federal, e também carrega essa pecha, né, do Marajá, que é atribuído ao servidor público historicamente, né, nas últimas décadas, e que a gente ainda percebe que dá uma carga negativa muito grande no servidor público, e especialmente também o servidor do Judiciário Federal. Agora, veja bem, os servidores do Judiciário Federal estão há 6 anos sem nenhum reajuste. O trabalhador brasileiro, qualquer trabalhador brasileiro, a cada ano tem o seu reajuste, cobrindo a inflação, no mínimo a inflação. Quando não, tem um aumento real. Essa é a prática, a CLT estabelece. Você tem dissídio coletivo, tem convenção coletiva para os servidores do poder, da área privada. E nós estamos há 6 anos sem nenhum reajuste. Então, só a inflação desse período de 6 anos já reduz o nosso poder aquisitivo na casa de quase 50%. Então, é uma situação delicada. Como é que um governo pretende fazer a justiça cada vez mais célere, cada vez mais a alcance do povo,
se não dá as condições para que ela funcione corretamente, adequadamente? Como é que você vai organizar um pleito eleitoral em 5.565 municípios, com uma categoria da Justiça Eleitoral que organiza todo o pleito, totalmente insatisfeita, totalmente desmotivada? É um grande risco. Então, esperamos que os poderes percebam as necessidades da população, dos serviços públicos e das categorias dos servidores, e possa apresentar soluções, antes que seja necessário fazer greves. Como o nosso presidente da Haste falou aqui, Bertrand, fizemos 5 greves para conquistar um plano de cargos e salários. Ainda não conquistamos, estamos na fase de definições, ainda de negociações. 5 greves para sentar com o governo para negociar. É um absurdo. Então é preciso que a gente cobre dos poderes uma nova política e a valorização do serviço público. Muito obrigado.